Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aí ao estudo da função do segundo grau, nós vamos estudar um pouquinho sobre o seu gráfico, ok? Que é o gráfico da função quadrática. Lembrando que esse é o outro nome que a gente dá para a função do segundo grau, tá bom? Pessoal, vejam só, o gráfico da função quadrática, diferente lá da função afim, que é uma reta, na função quadrática, nós temos uma figura chamada de parábola. É uma linha curva, né, que está presente em alguns elementos do dia a dia. A gente pode observar, por exemplo, uma parábola numa montanha russa, né, de um parque de diversões. Essa curva, quando ela faz isso aqui, ó, estou destacando em vermelho para vocês aqui agora, isso aqui tem um aspecto de uma parábola. Existem outros elementos, né, presentes aí no dia a dia que apresentam um aspecto, né, um formato de uma parábola. Não sei se vocês fizeram uma associação com a antena parabólica. Ela tem essa curva, ó, na antena parabólica, ela apresenta essa curva aqui, ó, que é justamente o formato de uma parábola, né? Alguns espelhos presentes também nos retrovisores de carros, eles são côncavos assim, ó, eles são curvados, então eles têm o aspecto aí de uma parábola. Então essa é a característica principal do gráfico da função do segundo grau, né, da função quadrática. O que a gente vai ver nessa aula aqui, além disso, são algumas características do gráfico da função quadrática, ok? Nessa aula a gente ainda não vai fazer a construção do gráfico, mas vamos estudar alguns elementos importantes que nos ajudarão a compreender o processo de construção desse gráfico e outros elementos também. Então a gente traz aqui o gráfico da função quadrática e vamos estudar nesse momento um elemento importante que é a concavidade da parábola. A concavidade, pessoal, é essa abertura que a parábola apresenta. Ela apresenta uma abertura, ela pode estar assim, né, com essa abertura para cima, ou assim com a sua abertura para baixo. Essa abertura é chamada de concavidade, uma palavra só. Nós podemos perceber isso a depender do valor do coeficiente A. Se o coeficiente A, aqui, lembra onde é que está o coeficiente A aqui, ó, da função, ele for um número positivo, ó, um número maior que zero, essa parábola terá concavidade, ó, a abertura voltada para cima. Por outro lado, se esse coeficiente A for um número negativo, ou seja, um número menor do que zero, essa parábola terá concavidade, ou seja, sua abertura voltada para baixo. Facinho, né, de perceber isso. Por exemplo, se eu tiver uma função desse tipo aqui, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1, basta observarmos aqui que o coeficiente A é negativo, e aí a gente já entende que a parábola teria sua concavidade voltada para baixo. Seria um gráfico nesse aspecto aqui. Tranquilo? Gráfico com a concavidade para baixo. Mas se essa função, por exemplo, fosse f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 4. Observem que o coeficiente A aqui, ó, aqui, ó, mais 1, ó, aqui não apareceu explicitamente, mas é o coeficiente mais 1. Então a parábola teria concavidade para cima. Tranquilo? Prosseguindo aqui, pessoal, vejam só. Uma característica importante que a gente quer estudar nessa aula aqui também se refere a esse ponto onde essa parábola faz a curva. Esse ponto aqui, ó, que seria o ponto de simetria da parábola, ó, é onde ela faz a curva. Observe que para cada ponto nós temos aqui um valor de x, né? E o valor de y. Nós temos as coordenadas do ponto. Esse ponto onde a parábola faz a curva aqui, ó, ele recebe o nome de vértice da parábola. Tá bom? Então nós temos aqui o vértice da parábola. O valor de x para esse vértice seria o xv.
e o valor de y seria o YV. O vértice, nós podemos representá-lo aqui pela letra V. Aqui, ó, V de vértice. Quais são as coordenadas dele, então? O vértice tem as coordenadas XV e YV. É importante aqui saber calcular as coordenadas do vértice. Lembrando que isso vale tanto para a concavidade para cima, quanto a concavidade para baixo. Aqui o XV e aqui o YV. Lembra que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, né, pessoal? E aqui nós temos o vértice, que é o ponto aqui. XV e YV são as suas coordenadas. Importante lembrar disso. Como eu estava dizendo, é importante calcular o valor de XV e YV, ou seja, dessas coordenadas. E isso, pessoal, é feito por meio dessas duas relações aqui, ó, essas duas formulazinhas. Observe tanto para o XV quanto para o YV que os seus valores dependem dos coeficientes A, B e também do coeficiente C, que está implícito ali no valor do delta ali, ó. A gente já viu como calcular esse delta. Então, para eu calcular o XV e o YV, eu vou usar essas duas relações aqui. Lembrando que o valor de delta que vem aqui é aquele mesmo delta que aparece lá na fórmula de Bhaskara, que vale b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, como calcular, né, essas coordenadas do vértice? É o que a gente vai ver agora com vocês aqui. Olha só. Encontre as coordenadas do vértice da função. Está ali a função. Como é que eu vou encontrar essas coordenadas? Lembrando, XV menos B dividido por 2 vezes A. E YV é menos delta dividido por 4 vezes A. Tranquilo? Então, como eu vou fazer aqui? Olha só, vamos primeiramente achar aqui o valor de A, B e C, definir. A aqui, observem que é 1, B é o menos 2 e C é menos 3. Né? Pois bem, com isso, nós já conseguimos aqui encontrar o valor do XV. Olha só, XV menos B. Ocorre que aqui tem um sinal de menos e B também já é negativo. Então você já compara aqui, menos e menos vai ficar mais aqui, 2. 2 vezes A, 2 vezes 1. Então quem é o XV, pessoal? É 2 dividido por 2, logo o XV é igual a 1. Então já temos a abscissa do vértice, que é o XV. Né? Para encontrar o YV, nós precisamos achar o valor do delta. É o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A. Coloco A aqui, professor, vezes C. Então, substituindo os valores, aqui nós teremos, ó, B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Ó. Então, a gente tem aqui, delta é igual, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 3, vai ficar mais, ó, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 4 mais 12. 4 mais 12 é 16. Com o valor de delta, a gente consegue calcular o YV. Substitui aqui agora, então. 16 vai vir para cá. Menos delta, que é 16, dividido por 4 vezes A, que é 1. YV será menos 16 dividido por 4. Quanto é menos 16 dividido por 4? É menos 4. Então, quais foram as coordenadas do vértice? XV 1 e YV menos 4. Eu vou colocar assim, ó, entre parênteses, porque é um ponto isso aqui, né? Um ponto V, ou seja, o ponto vértice da parábola, tem coordenadas 1 e menos 4. Beleza? É bem simples, pessoal. Agora a gente precisa lembrar dessas duas relaçõezinhas aqui, né, para o XV e para o YV.
Importante, pessoal, a gente saber calcular essas coordenadas do vértice, porque o vértice eles representam um ponto muito importante da parábola. Por meio dele, a gente pode obter algumas informações bastante significativas, principalmente através da ordenada, ou seja, do valor de y do vértice. Esse y do vértice ele mostra para a gente se a função possui um valor mínimo ou se ela possui um valor máximo. Valor mínimo e valor máximo da função. Olha só como é que a gente pode entender isso. Se a parábola ela tem a concavidade para cima, essa parábola ela vai admitir aqui um valor mínimo. Significa que é o menor valor que ela alcança. Imagine que você esteja descendo a parábola, ela vai descer, descer, descer e depois de um certo ponto ela volta a subir. Então esse certo ponto aqui foi o mínimo que ela atingiu. Então ela tem um valor mínimo. E esse valor mínimo, pessoal, é justamente o valor do YV. Que no caso, se a parábola tiver a concavidade para cima, ou seja, se o A for positivo, ela terá um valor mínimo. Já ao contrário, a gente tem no outro gráfico aqui, a parábola sobe, atinge um ponto máximo e depois ela desce, a curva desce. Isso nos mostra que a função então terá um valor máximo, que é justamente o YV. Isso também vai ocorrer quando o valor de A for menor que zero, for negativo. Então, sem fazer o gráfico da função, eu posso dizer se ela tem valor máximo ou mínimo. Olha só o exemplo. Menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Observem que nessa função o coeficiente A é menos 3, ou seja, é um número negativo, um número menor que zero. Portanto, a concavidade estaria voltada para baixo e a função teria então um valor máximo, só observando o coeficiente A. Então, como eu disse, a partir do vértice, a gente pode obter informações importantes aí. Beleza? Então eu espero vocês na próxima aula sobre gráfico da função quadrática. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo aí. E vamos lá, até a próxima. Um abraço.